Quero ser como Jesus no meu pensar. Quero ser como Jesus no meu pensar. Quero ser, quero ser. Quero ser como Jesus no meu pensar. Olá, crianças! Como vocês estão? Espero que todas vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar de Jesus e de seus amigos muito especiais. Vocês sabem quem são esses amigos? Isso mesmo, são os discípulos. Mas antes de ouvirmos essa história tão bonita de Jesus e seus amigos, eu convido vocês para cantar comigo. Quero ser como Jesus no meu falar. Quero ser como Jesus no meu falar. Quero ser como Jesus no meu falar. Quero ser como Jesus no meu viver. Quero ser como Jesus no meu viver. Quero ser como Jesus no meu viver. Jesus escolhe seus ajudantes. Um dia, Jesus estava na praia do Lago da Galileia. Ele contava histórias para as pessoas e falava sobre as coisas de Deus. Muita gente se reunia em volta dele, ouvindo com atenção. Jesus reparou em 2 barcos de pesca vazios que estavam na praia. Os pescadores estavam ocupados limpando as redes. Jesus subiu no barco que pertencia a Simão Pedro. Depois, pediu a Simão que afastasse um pouco o barco da costa. E Jesus falou às pessoas de dentro do barco. Quando acabou de ensinar a multidão, Jesus disse a Simão: "Agora, levem os barcos para um lugar onde a água é bem funda e joguem as redes para que possam pescar muitos peixes." "Mestre", respondeu Simão, "trabalhamos muito a noite toda e não pescamos nenhum peixinho. Mas se o Senhor está dizendo, vamos jogar as redes outra vez." Os pescadores lançaram as redes ao mar. Desta vez, elas ficaram tão cheias de peixes que começaram a rasgar. Simão e seu irmão André chamaram os amigos que estavam em outro barco para que viesse ajudá-los. E os 2 barcos ficaram tão cheios de peixes que quase afundaram. Simão, André e seus amigos pescadores, Tiago e João, ficaram admirados ao ver tantos peixes. Então, Simão ajoelhou-se diante de Jesus e disse: "Afaste-se de mim, Senhor, pois sou um homem ruim." Mas Jesus respondeu: "De agora em diante, você vai ser pescador de gente." E assim, os pescadores abandonaram os barcos e seguiram Jesus. Eles se tornaram amigos muito especiais de Jesus, ou seja, seus discípulos. Os cobradores de impostos não eram muito queridos naquela época. Eles enganavam as pessoas e tomavam muito dinheiro delas. E um dia, Jesus viu um cobrador chamado Mateus sentado em sua mesa de trabalho. E Jesus disse: "Siga-me." E imediatamente, Mateus se levantou, largou o dinheiro e seguiu Jesus. Jesus chamou outros homens para serem seus amigos especiais: Filipe, Bartolomeu, Tomé, o outro Tiago, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. No total, foram 12 homens, e eles se tornaram os discípulos de Jesus. Esses amigos especiais de Jesus que nós ouvimos na história, os discípulos, eles tinham uma missão muito importante, que era de ajudar Jesus a ensinar as pessoas sobre o amor e sobre o cuidado de Deus. Mas esses discípulos, eles tinham que ter características muito importantes. Uma delas era amar uns aos outros, amar e respeitar mesmo as pessoas que eram diferentes deles. Outra coisa que eles tinham que fazer era permanecer firmes na palavra de Deus, dar bons frutos e deixar tudo o que eles tinham para trás para seguir Jesus. Não era mais importante agora o dinheiro que eles tinham, por exemplo. Isso ficava
de lado. O mais importante era levar a mensagem e a palavra de Deus adiante. E durante muito tempo, esses 12 homens foram seus melhores amigos e seguiram Jesus bem de pertinho. Eles viram Jesus realizando milagres, ensinando as pessoas e anunciando a melhor notícia de todos os tempos. O reino de Deus chegou. Os discípulos, eles aprenderam direitinho e seguiram Jesus. Mas, falando em amizade, vocês têm um melhor amigo ou uma melhor amiga? Como vocês tratam esses amigos e amigas que vocês têm? Ser discípulo de Jesus é imitá-lo o tempo todo. Será que nós somos bons discípulos de Jesus? Será que nós seguimos o exemplo que Jesus nos deu através de todos os seus ensinamentos? Jesus, ele orou antes de escolher os seus discípulos. E nós? Será que nós oramos por nossos amigos e amigas? Nós pedimos ajuda a Deus quando nós temos que tomar uma decisão muito difícil ou quando a gente está passando por um momento triste? Jesus, quando chamou os seus discípulos, mostrou para eles um novo caminho. E não seria um caminho fácil, mas Jesus ia conduzir eles com segurança e com amor. Para isso, precisariam confiar em seu mestre e seguir os seus passos. E Jesus, ele é o bom mestre. Ele não apenas guia os nossos passos, mas sustenta e conduz. Assim como os nossos pais fizeram quando a gente estava aprendendo a andar, sempre segurando a nossa mão. E nós, hoje, somos chamados, somos chamadas para sermos discípulos e discípulas de Jesus. Podemos confiar que Ele sempre estará nos apoiando e indicando o caminho correto. Cristo os 12 escolheu, Pedro, André, Tomé, Tadeu, Tiago e João de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, Mateus, Simão, Cananeu, Filipe e Bartolomeu, Judas que a Jesus vendeu, por dinheiro o cedeu. Cristo chamou-os, Cristo chamou, Cristo chamou-os, a Bíblia assim nos diz. Os primeiros discípulos que Jesus chamou, eles eram pescadores. E Jesus disse a eles que se eles o seguissem, eles não seriam mais pescadores comuns, eles seriam pescadores de gente. Imagina que legal isso, pescar gente. E ser pescador de gente significa que eles iam fazer com que as pessoas conhecessem o amor e a bondade de Deus. E nós também somos convidados, somos convidadas a ser pescadores e pescadoras de gente. E para não esquecermos dessa tarefa tão importante, eu gostaria de ensinar vocês a fazerem uma rede, igual essa daqui que está na minha mão. Para fazermos a nossa rede de papel, nós vamos precisar de 2 materiais diferentes. Uma folha tamanho A4 e uma tesoura. Se vocês ainda são muito pequenas, peçam ajuda a alguém adulto para ajudar a recortar, para não acontecer nenhum acidente. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é dobrar a nossa folha ao meio. Desse jeito. E depois fazer mais uma dobra na mesma direção. Desse jeito. E agora é só recortar. Então nós vamos recortar mais ou menos na distância de 2 dedinhos, assim. Mas não pode chegar no final da dobra. É só um pedaço que nós vamos recortar. Até chegar ao final do papel. Aí nós vamos virar o nosso papel e nós vamos começar a recortar de novo. Só que agora vai ser no meio do espaço que nós tínhamos deixado. Desse jeito, como se fosse fazer um zigue-zague.
Agora é só abrir o nosso papel. Tem que ter calma para não rasgar. E aí é só abrir e nós temos a nossa rede de papel, como a dos pescadores que nós ouvimos na história. Que Deus sempre possa abençoar os nossos caminhos e nos ajudar na tarefa de falar e também de fazer o bem a todas as pessoas à nossa volta. Amém.